O espírita é egocêntrico. Comentário de Mário Persona. E uma coisa que é um entendimento básico, para a gente entender a Bíblia inteira, é uma chave que é a seguinte: Deus não precisa de nada. Não tem nada que nós precisemos dar a Deus. E é muito importante entender isso, porque tem muitos cristãos que são pagãos na sua mentalidade. Tem uma mentalidade de pagãos. Eles acham que eles, dando algo a Deus, Deus então vai poder abençoá-los, vai poder ajudá-los, vai poder dar prosperidade, saúde, etc. Então eles fazem uma barganha com Deus. E essa ideia tem que ser totalmente eliminada da cabeça para entender o que é o Evangelho. Para entender que Deus, como fala em Romanos 11, 32, porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então, Deus não precisa dos nossos sacrifícios nossos. Deus tem tudo. Ele é o dono de tudo. Ele é o dador. Ele é o dador. Nós somos os receptores, mas Deus é o dador. Então não há barganha com Deus, não há promessa com Deus que você faça esperando receber alguma coisa em troca. Em Hebreus 7 diz assim, versículo 7, ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. Esse é um princípio também da palavra de Deus. O menor somos nós, os menores é abençoado pelo maior. É de cima para baixo que fluem as bênçãos, não de baixo para cima. O Senhor não está esperando nada de nós, mas Ele está esperando que sejamos receptivos à Sua palavra e à Sua vontade. Em Atos 20, 35, Paulo escreveu também dizendo, tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Se o próprio Senhor falou que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber, você acha que Ele vai querer ficar na ponta do receber? Não, Ele já está na ponta do dar. Ele oferece tudo para nós. Tudo que nós precisamos, começando pela própria salvação eterna. Em Hebreus capítulo 9, versículo 22, diz assim, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então a ideia errada do homem é querer oferecer sacrifícios a Deus que não sejam de sangue, e de sangue, do sangue verdadeiro, do sangue do Cordeiro de Deus. O único sacrifício que Deus aceita é aquele que aconteceu na cruz do Calvário, há 2000 anos. É por meio daquele sacrifício que Deus provê a salvação para o ser humano, para cada um de nós. E o rei Davi, em 1 Crônicas 29, 14, ele disse, por quem sou eu e quem é o meu povo, para que pudéssemos oferecer voluntariamente coisas semelhantes? Porque tudo vem de ti. Tudo vem de ti, e do que é teu, to damos. Em Gênesis capítulo 4, versículo 6, diz assim, e o Senhor disse a Caim, por que te iraste, e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. O pecado já estava ali à porta de Caim, antes mesmo dele matar o seu irmão, Abel. Já estava ali, pronto para dar o bote. A hora que ele pensasse no seu ciúme, né? Ele pensasse em querer dar algo de si mesmo a Deus, que foi o que aconteceu. E foi ali que começa a tragédia de Caim. Martinho Lutero, ele definiu o pecado da seguinte maneira, ele falou em latim, né? Homo incurvatus in se.
que é: pecado é o homem encurvado em si mesmo. Isso é o pecado. Pecado é aquilo que você faz buscando interesse próprio. Muitos não entendem isso. Você pega um espírita, por exemplo, ele vai te dizer que sem caridade não há salvação. Só que ele não entende o seguinte: realmente não há salvação sem caridade, mas não sem a caridade dele, é sem a caridade de Deus. E a caridade de Deus se expressou na cruz, quando Deus entregou o seu próprio Filho para morrer no lugar do pecador. Essa é a verdadeira caridade. Não aquele favor que você faz para os pobres ou qualquer coisa assim, muito bom. Mas Deus não precisa disso para trocar pela sua salvação, de jeito nenhum. E João capítulo 6, versículo 28 diz assim: disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes, não respondeu às obras, respondeu: a obra, no singular, de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então, o ponto de partida para o homem pecador é crer em Cristo, que foi enviado por Deus para salvar o pecador. Esse é o ponto de partida. Não adianta querer procurar outro caminho, não adianta querer fazer barganha com Deus. Olha, Senhor, se o Senhor me der a salvação, eu vou ajudar os pobres, eu vou alimentar os famintos, tal. Não vai adiantar, porque Deus não precisa disso. Ele não está barganhando, ele não está trocando o sangue do seu Filho derramado na cruz por qualquer coisa que nós façamos. Porque toda caridade, ela tem um ponto de egoísmo, de egocentrismo. Ah, eu vou fazer caridade porque aí Deus me ajuda. Aí eu vou ser próspero. Eu vou dar 1000, Deus vai me dar 1 milhão. Então eu penso em mim. Eu penso em mim. Pensa na reencarnação. O que é a doutrina espírita, por exemplo? Ou a pessoa pratica um monte de coisa, tal, fica com karma imenso, e aí ela tem que voltar numa suposta outra vida para eliminar aquele karma. Muito bem. Agora você vai ajudar, por exemplo, ele nasceu cego. Ah, nasceu cego porque pecou na outra vida e nasceu cego. Embora o Senhor Jesus avise que aquele cego lá de nascença que ele curou, não tinha pecado antes para ter nascido cego, né? Mas tudo bem. A ideia do Espiritismo é essa. Agora, se ele nasceu cego porque ele pecou, e isso é para limpar o karma que acumulou, ele tem que sofrer para limpar o karma, por que eu vou ajudá-lo? Por que eu vou ajudar a curar o cego, ajudar a alimentar o faminto? Eu vou atrapalhar a evolução dele, eu vou atrapalhar a pena dele. Tem que deixar mesmo ele continuar sofrendo para eliminar. A doutrina espírita, poucas pessoas entendem que ela é egocêntrica ao extremo. O espírita não faz o bem pensando no benefício do outro, ele faz o bem pensando no seu próprio benefício. Não, eu tenho que ajudar porque eu elimino o meu karma fazendo caridade. Mas e ele que precisa sofrer para eliminar o karma dele? Como é que faz? Ah, não interessa. Eu estou eliminando o meu. Eu primeiro, né? Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.